Amigos, meu nome é Vinícius Talon e existe litigância de má-fé no processo penal? Existe punição por litigância de má-fé no processo penal? Esse tema é urgente, devemos falar sobre isso, porque nos últimos tempos vem ocorrendo uma onda punitivista e uma criminalização da advocacia criminal. É como se o advogado criminalista fosse coautor ou partícipe das pessoas que ele defende. Se você defende um indivíduo que está sendo investigado ou acusado por crime de corrupção passiva, corrupção ativa, concussão, organização criminosa, lavagem ou qualquer outra coisa, é como se você, advogado criminalista, também tivesse praticado o crime, fosse coautor ou partícipe desse indivíduo que está sendo investigado ou acusado pelo crime. Isso é um grande problema, isso acaba afetando um dos pilares do Estado democrático de direito, que é o direito de defesa, o direito que todos temos de ter uma defesa ampla que respeite esse contraditório, que faça com que o processo penal respeite o devido processo legal. Se você tenta criminalizar a advocacia, então temos aqui uma tentativa de diminuir o contraditório ou afetar mais ainda a paridade de armas, que de um lado já tem vários órgãos para a acusação, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, assistente da acusação, defensoria atuando como querelante ou assistente da acusação, juiz produzindo prova de ofício. Temos vários indivíduos, várias instituições do lado acusador, e do lado da defesa, muitas vezes temos o advogado ou o defensor público ao lado do réu. Isso já é de longe que vem nesse formato de afetar cada vez mais a defesa. E agora, com essa onda punitivista, com essa criminalização, sobretudo da advocacia criminal, acaba criando a oportunidade perfeita para que alguns comecem a defender até eventual punição por litigância de má-fé quanto ao advogado criminalista lá no processo penal. Então é necessário abordar esse assunto e evitar que se traga para o processo penal uma consequência do processo civil. Evitar que venha para o processo penal uma punição que tentaria intimidar o advogado criminalista e afetar o direito de defesa. O Código de Processo Penal não traz nenhuma previsão legal de conduta que configure litigância de má-fé ou punição por litigância de má-fé. Assim, a questão seria se é possível ou não aplicar o artigo 80 do novo Código de Processo Penal, do novo Código de Processo Civil, no processo penal. Em outras palavras, o artigo 80 do novo Código de Processo Civil trata da litigância de má-fé no processo civil. É possível trazer esse artigo 80 para o processo penal, aplicar o dispositivo do Código de Processo Civil no processo penal diante da falta de previsão no Código de Processo Penal? Esse é o grande questionamento quanto à litigância de má-fé. Vejam que já foi decidido pelo STJ no habeas corpus 401/965 do Rio de Janeiro, que foi julgado em 2017, no final de 2017, que a aplicação do Código de Processo Civil, nesse caso, ao processo penal, constituiria indevida analogia in malam partem, analogia prejudicial, porque não há previsão de aplicação de punição por litigância de má-fé no Código de Processo Penal. Em outras palavras, não é cabível fazer essa analogia. Se o Código de Processo Penal, que trata do processo penal, não tem previsão legal de punição por litigância de má-fé, não é cabível fazer uma analogia para aplicar um dispositivo do Código de Processo Civil, o artigo 80 do Código de Processo Civil. Vejam que a defesa penal, nesse caso, o advogado criminalista que atua no processo penal, não pode ser sancionado por litigância de má-fé
ele não pode ser responsabilizado se interpor, por exemplo, um recurso protelatório, porque lá no Código de Processo Civil, o artigo 80 prevê como litigância de má-fé a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. No processo penal, não há igual previsão legal. E não podemos fazer a analogia aqui. Não podemos atuar no processo penal e trazer uma previsão legal do artigo 80 do Código de Processo Civil para punir o advogado criminalista por essa conduta, por interpor um recurso manifestamente protelatório. Se fosse cabível, muitos embargos dos embargos acabariam gerando essa consequência, acabariam gerando uma consequência para o advogado criminalista que seria punido por litigância de má-fé. Mas não há previsão no Código de Processo Penal e, repetindo, não podemos fazer essa analogia para trazer um dispositivo do Código de Processo Civil para o processo penal. E aí outras questões podem ser analisadas, porque quando se fala em eventual litigância de má-fé no processo penal, quase sempre tentam trazer aquele debate sobre o advogado criminalista tentar a impunidade, buscar a impunidade. Pois bem, até onde vai o contraditório e até onde vai a ampla defesa? Se o advogado criminalista utilizar as regras do jogo para gerar a prescrição, para proporcionar a prescrição, isso é, de alguma forma, litigância de má-fé? Isso deve ser punido? Quanto ao critério formal, não pode ser punido, porque, como já falei, no Código de Processo Civil, há previsão de litigância de má-fé com punição. No caso do Código de Processo Penal, não há previsão legal. Portanto, por esse critério, por falta de previsão legal, o advogado criminalista que utiliza as regras do jogo para facilitar a ocorrência da prescrição, não pode ser punido por litigância de má-fé. Além disso, se pensarmos no viés da ampla defesa e do contraditório, bom, se o advogado está cumprindo as regras do jogo, fazendo postulações de diligências, requerendo alguma coisa, postulando incidentes, dando causa a atraso quando ele não concorda, por exemplo, com a realização da audiência sem a presença do réu preso, que não foi requisitado ou não foi apresentado, ou quando o advogado não concorda com a inversão na ordem de oitiva das testemunhas, isso daí, na verdade, não é violar as regras do jogo. O advogado está fiscalizando as regras do jogo, está cumprindo as regras do jogo. Quando o advogado fala que não concorda com a realização da audiência sem a presença do réu preso, ele não está violando nenhuma lei, ele está, pelo contrário, buscando o cumprimento da legislação. E se isso vai ou não facilitar a ocorrência da prescrição, isso é uma consequência que não é problema do advogado. O problema do advogado é fazer a lei ser cumprida. E se não há o cumprimento de uma requisição, ou se o cartório se esquece de requisitar a apresentação daquele réu preso, o problema, quem está descumprindo as regras do jogo, é o judiciário, é o órgão que trata do sistema prisional, não é o advogado. Como que alguém pode argumentar que nesse caso o advogado está violando a boa-fé processual e deve ser condenado por litigância de má-fé? Não tem nenhum sentido nisso. O advogado está apenas cumprindo as regras do jogo. E se, cumprindo as regras do jogo, há mais chances de ocorrer a prescrição, isso é uma consequência natural desse cumprimento das regras do jogo. E cabe ao judiciário cumprir as regras. Para que não ocorra a prescrição nesse caso, nesse exemplo que eu citei, bom, marque a audiência num prazo mais curto então, para que não gere a prescrição. Ou faça a requisição do réu preso e não permita que o réu preso requisitado não seja apresentado. Oficie aos agentes penitenciários, ao diretor do presídio nesse sentido. Essa é a questão. E aí, citando mais uma decisão, o STJ no RESP 1627014 de Santa Catarina julgou em 2017, em agosto de 2017, que apesar de se ter no processo penal a boa-fé processual como um dos princípios elementares,
é impossível aplicar a multa por litigância de má-fé. O que o STJ disse, então, nesse RESP, é o seguinte: a boa-fé processual também está no processo penal. A boa-fé processual é do processo. Processo civil, processo trabalhista, processo penal também. Então, a boa-fé é um dos princípios do processo penal, também é um dos princípios do processo penal, assim como lá no processo civil. Contudo, aqui no processo penal, não é possível aplicar a multa por litigância de má-fé porque não tem previsão legal. Então, a boa-fé processual é um dos princípios do processo penal, contudo, não é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé por falta de previsão legal. E essas decisões do STJ são elogiáveis, porque se o reconhecimento de uma litigância de má-fé constitui uma sanção, ora, se vai reconhecer a litigância de má-fé, está punindo. Então, é uma sanção. Se é uma sanção, não é cabível, não é possível a aplicação no processo penal sem a previsão legal nesse sentido, sem que tenha previsão no Código de Processo Penal quanto à punição por litigância de má-fé dentro do processo penal. E aqui agora, para encerrar, eu deixo uma previsão preocupante. A minha previsão preocupante, que eu espero que não se confirme, eu espero que isso não aconteça. E eu até peço que você comente aí, comente aqui no YouTube, comente no meu site, dizendo se você acha que essa previsão vai se confirmar ou não vai se confirmar. A minha previsão é a seguinte: em tempos atuais, em que há essa onda punitivista, em que há uma criminalização da advocacia criminal, em que o advogado criminalista é perseguido por autoridades, em que o advogado criminalista é visto com desconfiança, querem monitorar as conversas entre o advogado criminalista e o preso, querem dizer que são válidas interceptações telefônicas entre o cliente e o advogado criminalista. Nesses tempos atuais, não é de se duvidar se o entendimento jurisprudencial começar a ser alterado, se começarem a punir por litigância de má-fé dentro do processo penal. Vamos apostar? Será que isso vai acontecer? Eu espero que não, mas é uma coisa que parece que está vindo aí. Parece que dá para vislumbrar esse tipo de coisa acontecendo. Infelizmente, não vai ser estranho, vai ser ruim, mas não será estranho se a jurisprudência começar a punir por litigância de má-fé no processo penal, mesmo com falta de previsão legal nesse sentido no Código de Processo Penal. Ou que surjam dispositivos legais, projetos de lei, tentando colocar no Código de Processo Penal a punição para o advogado criminalista no caso de litigância de má-fé. É algo que eu não duvido que aconteça, infelizmente, mas resultado dos momentos atuais, desses tempos sombrios no processo penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E, para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.